Rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Seja bem-vindo ao espaço do Jornal da Haq TV, numa altura em que o chefe do Estado está a dar informes sobre a calamidade pública que hoje termina, e daqui a pouco também iremos acompanhar a reação do chefe do Estado sobre os próximos dias e neste espaço de calamidade pública. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez. Para já vamos para o espaço do jornal, onde vamos abrir a situação da Covid-19. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 1.055 casos positivos da Covid-19, elevando o cumulativo para 42.488 infectados desde a eclosão da pandemia. O número resulta dos testes realizados em 2.614 amostras de casos suspeitos, e das quais 1.559 resultaram em negativo para a Covid-19. No mesmo período, subiu para 25.673 o número de pacientes previamente infectados pela pandemia da Covid-19. Neste momento, com a doença registra com 188 casos totalmente recuperados nas últimas 24 horas. Moçambique conta com 427 mortes por Covid-19, com registro de mais 12 nas últimas 24 horas, e o país conta com 16.384 casos ativos da doença. Um leão de origem desconhecida está a criar pânico e instabilidade no posto administrativo de Matua, no distrito de Mogovalas, em Nampula. As autoridades locais estimam que perto de 5 bovinos foram atacados pelo animal durante a semana passada. A informação foi vinculada pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula, que acrescentou estar em curso diligências visando localizar o felino, cuja origem ainda continua desconhecida. Esse leão aproximou-se da comunidade da população e através disso acabou atacando 2 cabeças de gado bovino, e face a esta situação, a população, não tendo como agir face a esta situação, aproximou a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que neste momento está a fazer um trabalho para espantar não só este felino, mas como outros animais que acabam aproximando a população e criam algum dano nos bens da população. Por outro lado, segundo a fonte, 2 jovens contraíram ferimentos graves depois de terem sido atacados por crocodilos quando se encontravam a pescar nas margens do rio Munapo. Onde 2 indivíduos foram atacados por um crocodilo, e através desta situação esses indivíduos acabaram contendo ferimentos graves, que foram encaminhados ao Hospital Central de Nampula para receberem tratamentos. No entanto, a Polícia de Recursos, ou melhor, o Regimento da Polícia Costeira Lacustre Fluvial, que é quem faz a vistoria na área das águas, está a fazer um trabalho de sensibilização da população, uma vez que já iniciamos com o período das chuvas, os rios vão aumentar o seu caudal e normalmente os crocodilos irão circular ainda mais pelos rios que banham a nossa cidade. Daí que há um trabalho que está-se a fazer a partir do Regimento da Polícia Costeira Lacustre Fluvial para sensibilizar a população a se afastar dos rios, não só por causa do ataque de crocodilos, mas também por causa da questão de afogamentos e outras situações que podem advir dessa situação. No entanto, a polícia apela à população no sentido de não se fazer ao rio para evitar situações de ataque de crocodilos que na época chuvosa aparecem com muita frequência. As chuvas que se fazem sentir com intensidade em alguns distritos do interior da província de Nampula estão a condicionar a transitabilidade rodoviária naquelas regiões. Como forma de minimizar a situação, o governo posicionou empreiteiros nas regiões consideradas de risco para intervenções de emergência. O porta-voz do governo referiu que para dar cobro à situação foram posicionados 6 acampamentos em vários pontos, designadamente em Xalau e Mucual, no distrito de Moma, Liupo em Memba, Corrane no distrito de Meconta e Imala em Muicate.
Os empreiteiros têm a tarefa de responder prontamente qualquer situação que pode pôr em risco a transitabilidade naquelas regiões. Até ao mês de dezembro de 2020, do total das estradas classificadas, 1.579 km apresentam boas condições de transitabilidade, enquanto que 1.080 km a transitabilidade é razoável e temos mais condições de transitabilidade no raio de 517 km. Dizer que o setor está preocupado com esta situação, alocou aos empreiteiros em todas as vias, em todas as estradas, em todos os troços necessários para que estes possam trabalhar no sentido de garantir a transitabilidade destas vias neste período chuvoso. E em relação à segurança alimentar da província, a fonte explicou que do levantamento feito foi possível apurar que a província dispõe de alimentos suficientes para garantir o abastecimento à população nos próximos 3 meses. A nível da província de Nampula, há disponibilidade de alimentos a nível da capital da província, nas sedes dos distritos, nos postos administrativos e localidades. Significa que temos disponibilidade de alimento. O que temos verificado é que há fraco poder de compra por parte dos nossos produtores de alguns distritos mais críticos. Entretanto, temos situações de uma e outra família pode ter, talvez, a falta de uma ou outra refeição, mas não temos problemas de disponibilidade, problemas de insegurança alimentar a nível da nossa província. O governo de Nampula deu garantias de que vai continuar a monitorar a situação de modo a evitar o surgimento de bolsas de fome, sobretudo nas regiões onde ainda se registram irregularidades na queda de chuvas. Combatentes da luta armada de libertação nacional em Nampula estão há mais de 2 anos que não recebem financiamentos para os seus projetos de geração de renda cobertos pelo Fundo da Paz. A situação está a criar enormes constrangimentos aos visados que ficam impossibilitados de desenvolver as suas atividades. Criado em 2014, o Fundo da Paz, que conta com o apoio do Banco Mundial, já financiou cerca de 93 projetos de geração de renda, virados principalmente à produção agrícola, criação de aves e fomento do gado bovino, que beneficiaram combatentes da luta armada de libertação nacional. Há 2 anos, ou seja, em 2018, os projetos submetidos à aprovação não foram viabilizados devido à falta de financiamento por parte do Fundo da Paz, em virtude da suspensão de apoios dos doadores. Depois da criação do Fundo da Paz de Educação Nacional, já nos finais de 2014, iniciou um processo de organização de projetos e iniciou igualmente o financiamento de alguns projetos. De referir que este fundo, depois da sua criação, embalou logo com uma situação de crise financeira que o país enfrentou e o bloqueio econômico que também o país sofreu, pois que parte dos financiadores que alocariam fundos para o funcionamento destes fundos estavam relacionados com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e com o corte do apoio ao orçamento do Estado, este fundo também ressentiu a falta de meios financeiros capazes de dar resposta às necessidades dos combatentes. No seio dos combatentes, ainda persistem esperanças que os seus projetos venham a beneficiar de financiamento com a retoma do processo. O que há é a ansiedade de ver o fundo devidamente capacitado financeiramente, de modo a avançar com o financiamento de mais de 300 projetos que já foram elaborados pelos combatentes na nossa província. É singular ou... O fundo financia projetos quer em grupos, quer em associações, assim como singulares. Portanto, está aberto para todas as iniciativas de implementação de algum projeto. É possível, portanto, realizar outras atividades que possam gerar um pouco mais de rendimentos, que possam reforçar a pensão que os combatentes têm. Portanto, quer na área da agricultura, o pequeno comércio, na pesca,
no transporte, em várias frentes onde o combatente possa submeter o seu projeto para o seu financiamento. Segundo a fonte, esforços estão a ser enviados pelo governo central na perspectiva de se conseguir mobilizar fundos para viabilizar os projetos dos combatentes que aguardam financiamento. O Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola disponibilizou 72 milhões de dólares para o desenvolvimento de projetos de finanças rurais em 5 distritos da província de Nampula. O objetivo é expandir o acesso a serviços financeiros das famílias que vivem em zonas rurais. Nos distritos de Mongovola, Zangoche, Liu, Pumalema e Moma, o projeto vai abranger mais de 35 mil beneficiários envolvidos em atividades de produção agrícola, pesca e pequenos negócios. A iniciativa tem em vista contribuir para a melhoria do acesso da população rural aos mercados de comercialização. Numa primeira fase, será priorizada a formação das instituições que trabalham diretamente com a população rural para assegurar que os serviços financeiros cheguem às comunidades mais carentes e aos grupos financeiramente excluídos. É um projeto que é financiado pela FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, e está orçado em 72 milhões de dólares para todo o país. E a Nampula vai, numa primeira fase, olhar para estes 5 distritos que me referi. Aqui foi pedida a colaboração dos excelentíssimos senhores administradores no sentido de facilitarem aquilo que são os serviços básicos por parte do governo, como vê-se muito bem que o projeto tende a facilitar os serviços financeiros para as famílias. Então, há outros serviços que é preciso garantir que as pessoas tenham. Estamos a falar dos documentos de identificação e outros que são responsabilidade do governo. Relativamente à irregularidade das chuvas que se verificam em algumas regiões da província, sobretudo as do litoral, a fonte explicou que o fenómeno constava das previsões divulgadas pelo INAM, mas existe a possibilidade de registro de melhorias nas quedas pluviométricas, o que poderá devolver a esperança de uma boa época agrícola. O que acontece com a campanha agrária é um deslocamento do início das sementeiras. Nós temos estado a assistir à ressementeira. O que aconteceu é que já havíamos, portanto, tido este prognóstico de em outubro, novembro, dezembro, não teríamos chuvas suficientes em muitos distritos. Então, o que é que está a acontecer neste momento? São as ressementeiras. Temos estado a ver as populações a fazer a ressementeira e é isto que traz esperança no sentido de termos as chuvas a prolongar até abril, aí poderemos salvar a época. Neste momento, em termos da área da agricultura, há uma equipa de segurança alimentar e nutricional, do SETSAN, que é o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, entidade competente para determinar as questões de segurança alimentar e nutricional. A fonte garantiu que equipas multissetoriais foram criadas para avaliar o nível de segurança alimentar e nutricional das populações, ao mesmo tempo que se fazem apelos no sentido de se fazer o aproveitamento das culturas que ainda podem se lançar à terra. Cerca de 750 pacientes com problemas de cancro encontram-se a receber tratamento no Hospital Central de Nampula. O número resulta de um total de 3.500 pacientes testados durante o passado mês de janeiro, naquele que é considerado a maior unidade sanitária de referência ao nível da província de Nampula. De janeiro a esta parte, cerca de 3.500 pacientes com sinais suspeitos foram testados no Hospital Central de Nampula, dos quais 750 apresentaram resultados positivos, tendo iniciado com o tratamento. A nível da região norte, o Hospital Central de Nampula é o hospital que responde, digamos, para a maior parte dos casos de cancro, Nampula, Cabo Delgado, Niassa e alguns casos também da província de Zambésia. Novos casos diagnosticados no ano passado são cerca de 800 casos. Temos cerca de mais de 3.500 doentes em quimioterapia, dos quais só este ano já fizemos aproximadamente cerca de 200 sessões de quimioterapia. Apesar de se considerar um número bastante alto, ainda persistem problemas relacionados com a insuficiência de equipamentos para a realização dos exames de pacientes que apresentam sinais suspeitos da doença.
De uma forma geral, nós temos cerca de mais de 6.000 casos de cancro, ou seja, de doentes com cancro que nós assistimos, o cumulativo de mais de 6.000, dos quais o cancro mais frequente no nosso país, ou seja, na nossa região norte, nas mulheres, o primeiro caso de cancro é o sarcoma de Kaposi, seguido do carcinoma do colo do útero e terceiro do cancro de mama. Enquanto nos homens temos fundamentalmente o primeiro caso de sarcoma de Kaposi, segundo o cancro da próstata e os tumores gastrointestinais. No entanto, existem outros tipos de cancro, como por exemplo as leucemias, o carcinoma hepatocelular, que são cânceres do fígado, por aí em diante. Alguns pacientes que se encontram a receber assistência naquela unidade sanitária falam das vantagens do tratamento do cancro e das melhorias que estão a registrar no seu estado de saúde. Em janeiro do ano passado, 2020, não parava aquela hemorragia com coágulos, fiquei de baixa 2 meses. Daí me disseram que tinha que começar a fazer com a quimioterapia aqui na oncologia. Comecei a fazer desde setembro, mas já estou bem, pela graça de Deus. Tenho 4 anos. Detetei o câncer, foi em setembro, fiz o primeiro rastreio em Pemba, detetaram lá, voltei para aqui, me transferiram de Pemba para aqui e assisto com a quimioterapia. Para dizer que o cancro de câncer existe e já estou nesta fase do tratamento da quimio. Notei um nódulo na mama, sim, primeiro nódulo, mas era um pouco menor, mas começou a desenvolver, daí pedi para fazer o rastreio. O cancro constitui uma das causas de mortes no mundo, sendo necessário a mobilização de recursos para a educação e consciencialização da sociedade para um melhor controle da doença. A partir das 0 horas do dia 5 de fevereiro, fica ou entra em vigor as novas medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, onde o Presidente da República encerra durante 30 dias todos os locais de culto, referimos de igreja, mesquita, e também encerra toda a atividade desportiva, o moçambola, as escolas, as faculdades, tudo por 30 dias e mais outros assuntos que poderemos acompanhar. É o ponto final deste jornal da Haq TV. Graças pela atenção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.